nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Nós estamos aqui para dar início. Estão ouvindo? Gente? Ao Café Literário da Psicanalítica, que neste mês, ainda dentro das comemorações, nós estamos fazendo 50 anos da Sociedade Psicanalítica neste ano, e todas as atividades a gente lembra desta data, que é uma data muito importante para nós. E o Café Literário é uma tradição da sociedade de fazer um trabalho junto com a Saraiva, onde a gente, na segunda terça de cada mês, tem um encontro marcado para conversar sobre literatura e psicanálise. Hoje à noite, então, nós vamos conversar, nosso tema, espero que a gente consiga decifrar um pouco, é uma história de Herman Melville, um conto chamado Bartleby, o escriturário, uma história de Wall Street. Nós temos como convidados aqui para nos comentar este texto a escritora e jornalista Moema Vilela Pereira, que é doutoranda em letras na PUC, mestre em estudos de linguagem e em teoria da literatura, e que vai estar aqui substituindo o professor Ricardo Barberena, que estava na nossa programação, mas teve um chamado de urgência lá na reitoria e não pôde comparecer, e nos indicou a colega Moema Vilela. E o outro convidado é o Dr. Igor Oliveira Alcântara, que é nosso colega, psiquiatra e membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Vamos dar início, então, aos comentários da Moema e depois passamos para o Igor, ok? Então, bom, imagino que não sejam todos que tenham lido, então vou fazer brevemente essa parte ingrata de contar a história, mas mesmo assim acho que nunca a história encerra o livro, né? Então vale ler, apesar de ter que de vez em quando contar um final ou alguma coisa que poderia perder esse prazer de ler, né? Mas o Bartleby é narrado por um advogado que conta essa história da contratação do Bartleby. Ele contratou o Bartleby para fazer, ele é um copista, e a princípio ele imagina que o Bartleby parece um funcionário exemplar, né? Mas no terceiro dia ele se recusa a fazer uma revisão das cópias, que era parte do trabalho também. E depois dessa primeira recusa, ele começa a se recusar até a fazer as cópias, que era o centro do trabalho dele. E a partir disso, uma série de recusas culminam até na morte do Bartleby. Ele se recusa a sair do escritório, ele se recusa, e sempre com uma frase que, em português, a primeira tradução que eu li era prefiro não fazer, mas acho que acho melhor não, prefiro não, é a frase do Bartleby. A tudo ele responde assim, não tem informação suplementar sobre as motivações, então você tem esse enigma do que significa essa recusa. E a própria presença dele acaba criando uma pequena revolução naquele ambiente. Essa resistência passiva de estar ali e se recusar, os outros personagens do escritório começam a ser contaminados por esse próprio verbo, né? O advogado, que é o narrador, se incomoda, se irrita, se desconcerta. Ele resolve, ele não consegue mais agir, né, frente a essa recusa. Ele não consegue demitir alguém que se recusa a ser demitido. Ele não consegue, ele se recusa a sair do escritório. No fim, o advogado, ele mesmo sai, ele se retira, mas não é o suficiente. Aquela recusa permanece, ele permanece no escritório que outra pessoa vai ocupar, mas ele continua ali naquele espaço e no fim ele é mandado para uma prisão. E essa é a parte ingrata, onde ele se recusa a comer e ele morre. Assim. Periodicamente a gente vê obras que partem, não só obras, mas experiências que retomam o Bartleby, né? Como assim, danças, peças, que retomam o Bartleby como uma explicação
muitas explicações aparecem a partir disso. Porque o que é essa recusa? Qual que é a natureza dessa recusa? O porquê ele prefere não fazer? E o que o Melville quer dizer, está tentando nos dizer com essa história, que também é do Bartleby, mas é também desse narrador que se comove extraordinariamente com essa história. O que está por trás disso? Então, eu lembrei de até um filósofo, Slavoj Zizek, recentemente no Occupy Wall Street, explicando o Occupy Wall Street, ele explicou os protestos em Nova York como uma lição Bartleby. Eu achei interessante porque o que ele juntou é assim, para ele a recusa das pessoas que participaram, dos protestantes, a jogar o jogo, né, do capitalismo ou da corrupção financeira, uma leitura marxista que ele fez, mas que vai ao encontro de uma longa interpretação, assim, um longo período de interpretações do Bartleby como um resistente, independente de que seja nessa linha dele, que ele é um empregado que ele resiste a jogar esse jogo. Mas o interessante dessa leitura do Zizek, eu achei que é que ele diz que a resposta, quer dizer, se as formas, na leitura dele, de que os jovens do Occupy Wall Street estavam dizendo que as formas institucionais não servem mais, elas não são fortes o suficiente para dar respostas, o que fazer depois disso a gente não sabe, mas existe um gesto de protesto. E o Bartleby também não dá respostas, mas ele tem esse gesto, né? Esse conto é atual? É feito atual? Não, ele foi publicado... É 1853, teve uma publicação dupla, assim, numa revista americana, publicou uma parte, depois outra, e depois ele apareceu em 56 inteiro. Eu agora sou da Letras também, e na Letras a explicação biográfica ela é achincalhada, ela é considerada, em geral, pobre. Você explicar pela biografia uma narrativa. Mas muitas pessoas aproximaram a biografia do Melville para entender o Bartleby de um jeito inteligente, eu acho, que joga luz sobre questões narrativas, que é o seguinte, porque o Melville era o oposto do que hoje, para nós, o conhecido do Melville é o Moby Dick. O Moby Dick é de 51 e é considerado um grande livro da literatura universal, inesquecível, engenhoso, único, mas na época foi o livro com o qual o Melville perdeu toda a popularidade, porque ele trabalhou em navio baleeiro, ele viajou para as Ilhas Polinésias, ele teve uma experiência assim de viagens que gerou uma série de narrativas que lhe deram muita popularidade, sucesso de crítica, de público, inclusive um esteio financeiro que ele precisava. Mas depois o Moby Dick teve uma recepção péssima e foi muito mal interpretado e mal recebido, né? Então, algumas pessoas fazem uma leitura do Bartleby, porque o Moby Dick de 51, a partir disso ele não aceitou bem essa recepção. Então, tem cartas dele trocando assim, como na época ele se sentiu não entendido, e depois aparece o Bartleby, que é uma narrativa que ela é frustrante se você vem com certos padrões de expectativa, por exemplo, de resposta, né? Porque você tem esse narrador que são os nossos olhos para o Bartleby, porque ele que conhece o Bartleby, ele não entende o Bartleby. E a gente, ele não, no fim, por esse narrador, você não tem respostas. Bom, sobre qual ainda essa natureza, o Bartleby permanece um enigma. Não sei, são tantas, eu trouxe algumas, pensei em algumas leituras que eu acho bem interessantes, mais assim da literatura ou filosofia, mas que são usadas na teoria literária, e um livro que é da literatura, que é só citando assim brevemente, porque foi muito premiado esse livro, 2001, que é um livro do Henrique Villamatas. Ele fez toda a obra baseada no Bartleby. Ele inventou a síndrome de Bartleby para os escritores. Ele fez um inventário de escritores que não escrevem por algum motivo, ou por terem uma exigência tão grande sobre a sua própria escrita, que a resposta a essa exigência só pode ser a não escrita, né?
Mas o interessante é que ele pega muitos escritores com diferentes recusas. Então ele pega, por exemplo, a Virginia Woolf, que se suicida, ou o Rimbaud, que escolhe a vida, ou você tem muitas escolhas. Eu até lembrei agora, pensando no Radwan Nassar, que ele não cita, óbvio, é um brasileiro, nem sei se ele conhece, mas estaria na galeria desses Bartlebys, que são escritores que, mesmo que tenham atingido um grande sucesso, num momento eles decidem parar de escrever. E ele pega, o livro em Salinger. Não lembro se ele cita o Salinger, porque ele pega muitos, Juan Rulfo, Robert Walser, e ele junta uma narrativa única, assim, bem interessante. Uma das chaves, eu acho, para a engenhosidade do livro é o narrador, que isso é uma coisa bem que a gente discute muito na Letras. Até a primeira vez que eu li o livro foi uma sugestão do professor Assis Brasil, que é escritor e é meu orientador. Mas a gente discutiu questões muito textuais, assim, como ele prepara a cena para o Bartleby aparecer, questões de tensão bem... A gente nem discutiu o narrador, e agora eu fiquei pensando como esse narrador talvez pode ser uma grande chave da riqueza do livro, porque desde o começo ele se coloca como um narrador limitado, né? Ele fala, eu sou um homem sem ambições, e ele talvez seja até um narrador pouco confiável. Ele se comove com o Bartleby, e muitas interpretações podem vir a partir disso. Tem interpretações sobre a compaixão, a caridade. Ele cita, né, ele vai à igreja, tem uma questão moral, ele é construído como alguém que valoriza a moralidade e certos princípios, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muitas cenas em que ele é também um personagem dentro de um jogo, desse jogo da burocracia do escritório. Ele precisa, por exemplo, tem um personagem que ele vai dizer amavelmente, você não quer deixar de trabalhar meio período? Mas, na verdade, depois ele fala, o problema não é que ele é muito perturbado à tarde, o problema é que, por ele ser perturbado à tarde, ele não funciona bem. Ele não traz dinheiro ao escritório. Eu não acho que dá para fazer uma leitura única também do narrador, mas ele é um narrador, não é neutro. Ele é um narrador especial, assim. Tem muitas... fino a construção de você entender ele como um personagem que tenta oferecer para o Bartleby uma coisa que para o Bartleby não faz sentido. Ele quer oferecer dinheiro para o Bartleby. O Bartleby não quer dinheiro. Ele depois, favores, né? Quando o Bartleby vai para a prisão, ele fala, eu vou te apresentar o cozinheiro, porque daí você vai ter uma boa comida. Mas o Bartleby não quer uma boa comida. Então, como oferecer alguma coisa para alguém que não quer as coisas, não quer nada? O que se pode oferecer? Tem muitas leituras, assim, até a última que eu descobri, porque se você vai desfiando, assim, leituras que foram feitas, como é rico, o Jorge Luiz Borges dizia que era um dos maiores livros da literatura, e é um livrinho, assim, que tem como é rico esse livrinho com esse enigma desse personagem. A última descoberta, assim, é do Agamben. Eu não sei se... Não, Jorge Agamben. Eu falei, não vou falar alguma... Tem tantas possibilidades de leitura que daí eu não repito alguma. Que é um filósofo italiano que ele escreveu um livro em 2005 que ele retoma Aristóteles e a história da potência para falar da potência de não fazer. E ele cita o Deleuze, que eu conhecia, eu até peguei um trecho que eu achei muito interessante, essa interpretação filosófica que ele fez. Porque uma das coisas interessantes, o Deleuze, ele analisa a frase, que é essa frase, e que isso, não sei, eu não sou da área, mas na psicanálise você tem muitas linhas que procuram nas estruturas linguísticas, né, como elas revelam alguma coisa de dentro, né? E o Deleuze, ele pega no Crítica e Clínica, ele analisa o I prefer not, que em português acho melhor não, tanto faz, se fosse acho melhor não ou prefiro não, eu prefiro não. Como assim? Você tem uma afirmação e uma negação na mesma frase, né? E ele fala sobre algo que elimina
qualquer vestígio do verbo querer, porque não é eu não quero, não é eu não posso, eu prefiro não. E o Agamben, ele fala assim, que isso abre uma impossibilidade de discernir entre o sim e o não, entre você preferir e não preferir. E o trecho que eu peguei, falei, vou ler porque eu achei muito interessante, que ele escreve: como escriba que cessou de escrever, Bartleby é a figura extrema do nada, de onde procede toda a criação, e ao mesmo tempo a mais implacável reivindicação destinada como pura e absoluta potência. E daí ele faz toda uma retomada aristotélica da potência do sim, mas ele diz que desde Aristóteles a potência também poderia ser a potência do não, que isso é uma liberdade. Não sei. Não cheguei. Talvez ele tenha até buscado, né? Porque são muitas possibilidades mesmo de leituras. Não sei se da edição. Essa edição é muito... A Kozak Naif é uma editora especial, né? Então eles têm uma coleção que eles buscam fazer um projeto gráfico que incorpore os princípios do livro. Não sei se alguém tem esse livro, porque esse livro não é como eu comprei. O livro que eu li a primeira vez até trouxe, que eu falei, se surgir alguma pergunta, eu tenho anotações da minha primeira leitura que era essa aqui. Mas essa edição ganhou vários prêmios pelo projeto gráfico, porque ela vem com plástico, melhor não ler, e ela vem toda costurada. É um livro que, se você não for ativo com ele, você não lê. Ele vem costurado, você tem que descosturar. Você ganha uma faquinha que você corta cada página. No livro, essa coisa do escritório, até o Borges fala que o Bartleby é precursor de Kafka, porque tem esse ambiente muito descrito, sufocante, opressor. O Bartleby fica horas de frente, encarando uma parede cinza, né? E essa edição, tudo é uma parede que você não pode... Se você for passivo, você não vai ultrapassar essa parede. É assim que vem todo o livro. É só as paredes. Se a gente vai folheando, normalmente a gente só abre na parede. Só abre na parede. Tem que pegar e abrir no meio. Tem que refilar. Aqui que está o texto. Não, é só abrir mesmo. Tem que ser rasgado. Tem que serrar. Quando foi lida a primeira vez, foi rasgado. Exatamente. Ó. Eu botei, já pegou contado. Você tem que serrar. Procurar o texto. E vira uma experiência única, né? Você não tem como repetir isso. E além de descosturar, você tem que rasgar depois nas páginas. Só descosturar, você dá de cara na parede. Você dá de cara na parede. Você tem que refilar, e é um processo que retoma a como o livro é feito, né? Porque um livro, você ignora como ele é feito. Você já recebe e ele parece pronto, mas isso aqui chama atenção para isso. Obrigada, Moema. Eu acho que a Moema trouxe várias ideias, né, interessantes. Vamos ouvir agora o Igor, que vai nos falar um pouco da visão dele dessa leitura do Bartleby. Então, queria agradecer o convite, Sérgio e Vivi, e agradecer a presença de todos vocês aqui. Até já mudei a ordem aqui do que eu ia falar, né, para poder apresentar também um pouco mais do Bartleby para vocês. É muito difícil saber o que se passa com Bartleby, né, porque a única coisa que a gente se sabe é que ele prefere não fazer nada. Né? Qualquer proposta que seja apresentada para ele, ele responde: acho melhor não, prefiro não. Né? Mas assim, existe uma lista de adjetivos que o autor dá para o Bartleby que pode nos ajudar a ir desenhando o personagem. Né? Então, o Bartleby é alguém inerte, sossegado, silencioso, controlado, obscuramente calmo, pálido, indiferente, uma sentinela perpétua, um coitado, um esquálido, ereto, mudo, solitário e desamparado. Então, esse é o escriturário que o escritório recebe, né? Mas então, assim, eu acho que a primeira questão também é localizar o Bartleby no seu meio, assim, né? Bom,
ele trabalha com a letra morta, né? Ele não escreve literatura, né? Ele não tem uma escrita criativa. Ele é um copista, né? Ele fica repetindo, né? Se bem que ele faz isso, né, nos 2, 3 primeiros dias, né? Depois ele já chega e diz, olha, acho melhor não escrever e não tem... Olha o Bartleby achou melhor não. Bom, então assim, ó, na verdade eu vou falar para vocês a respeito da associação livre que foi me ocorrendo, né, à medida que eu fui me lembrando da história e fui reler, né. E bom, então, trazendo uma visão psicanalítica, a primeira coisa que me ocorreu foi o bebê no colo da mãe, né, o bebê com a necessidade de se alimentar, né, e a observação genial do Freud, né? Quer dizer, o Freud viu que o bebê, depois de mamar, né, ele chupava o dedo, né? Então, o bebê não mama apenas para se alimentar, o bebê sente prazer, sente satisfação, né? Com isso, o Freud já inaugura, então, a ideia de sexualidade infantil, né? E começa a descrever o conceito de pulsão, né? Que é um conceito no limite, né, entre o orgânico e o psíquico, né? Então, à medida que o bebê vai... o organismo do bebê vai apresentando o seu desenvolvimento, né, que passa pelas fases, né, oral, anal, fálica, e depois chega na puberdade, na fase genital, a todo esse desenvolvimento orgânico vai correspondendo uma inscrição mental, né? E assim vai se formando a mente, né? Através de representantes, então, daquelas necessidades, daquelas vivências orgânicas, né? Depois a criança, né, fazendo uso de toda a sua musculatura, né? Depois, né? E a quantidade, né, existente dentro da pulsão é a libido, né? Então a criança vai libidinizando o seu próprio organismo, né, e as suas relações, né, os seus objetos, tá? Bom, mas se a cada função vital, né, vai se apoiar, né, uma inscrição psíquica, né, depois de descrever todos esses eventos vamos chamar da pulsão de vida, então, né? Quando chega em 1920, o Freud descreve a pulsão de morte, porque se o nosso organismo está, ao mesmo tempo que está vivendo, está se encaminhando para a morte, está se deteriorando, está experimentando morte cerebral, isso tem que ter uma inscrição psíquica, né, que o Freud, né, denominou então a pulsão de morte, né. Então, lá pelas tantas, Freud postula o seguinte, que o objetivo da pulsão de vida é garantir uma função objetalizante, quer dizer, é necessário garantir a perpetuação da espécie. Então, o ser precisa buscar o objeto, né? E é justamente aí que eu acho que o Bartleby demonstra a sua fragilidade, né? Quer dizer, se tudo que é oferecido para ele, ele diz que prefere não, né? Ele corresponde àquela noção de função desobjetalizante que diz o seguinte, que se perde a singularidade do objeto. Para ele é tudo igual, não importa o que seja dito para ele, ele prefere não, né? Não tem diferença, né? Dá para a gente imaginar assim, né? Bom, o patrão oferece trabalho para ele, não quer, o patrão oferece dinheiro para ele, não quer, oferecem comida para ele não quer, né? Certamente se uma moça chegasse para ele, convidasse ele para passear, ele também ia achar melhor não, né? Porque tudo ele acha melhor não, tá? Bom, como é muito difícil, né, saber o que se passava com o Bartleby, porque ele acha melhor não falar também, né? Se a gente dissesse para ele, se a gente propusesse ao Bartleby, senta aí, ou te deita aí no divã e me fala, ele ia dizer, não, acho melhor não, né? Eu me lembrei de outros 2 exemplos da literatura que eu tinha uma ideia
né, que apresentavam algum nível de funcionamento semelhante ao Bartleby. Mas quando eu voltei para reler, então, né, eu achei impressionante o discurso deles, né? O primeiro deles é o Carlos da Maia, né, lá no fim dos Maias, conversando com o João da Erva. Tá? O Carlos diz o seguinte, então, diz o narrador, né? Depois Carlos, outra vez sério, deu a sua teoria da vida. Nada a desejar e nada a recear. Não se abandonar a uma esperança, nem a um desapontamento. Tudo aceitar, o que vem e o que foge, com a tranquilidade com que se acolhem as naturais mudanças de dias agrestes e de dias suaves. E nesta placidez, deixar esse pedaço de matéria organizada que se chama eu, ir se deteriorando e decompondo até reencontrar e se perder no infinito universo. Sobretudo não ter apetites, e mais que tudo não ter contrariedades. O segundo personagem é o Brás Cubas, também no último capítulo, que para minha surpresa se chama Das Negativas, né? Relembrando o trabalho do negativo, né? Diz ele, esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Achei-me com um pequeno salvo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, só que assim, ó, o Brás Cubas e o Carlos da Maia, ao longo da vida deles, a gente pode observar a fusão das pulsões. Eles tentaram viver, eles, o Carlos, né, estudou medicina, tomou os banhos frios lá para forjar o caráter, abriu o consultório, né, que nunca desandou muito o consultório dele, tentou a política também, né. Bom, mas a grande paixão da vida do Carlos, que era a própria irmã, né, remete ao reencontro com os pais que haviam desinvestido ele, né. A mãe fugiu, o pai se matou, né. E o Brás Cubas também, né? Tem toda uma trajetória, tentou inventar o emplasto, teve uma, duas namoradas, também tentou ser político, né? Nada deu muito certo, ele não, ele acabou também desinvestido, mas a gente tem, né, um trajeto. O Bartleby, a gente já pega ele radical, né? Já está sob a égide total da pulsão de morte. Ele acha melhor não, né? Ele vai desinvestindo todos que procuram por ele, né? Ele não está interessado em nada, né? Ele acaba desinvestindo as próprias funções vitais, voltamos lá para o bebê, ele não quer mais se alimentar, ele acaba morrendo, né? E aí depois tem um pós-escrito, né, em que, de novo, o narrador diz assim, olha, é muito difícil saber de onde veio o Bartleby, por que ele ficou assim, mas eu fiquei sabendo que onde ele trabalhava era um lugar que recebia cartas mortas, que eram cartas que não encontravam o destinatário, né? Então cria a suposição de que a partir dali o Bartleby começou a desenvolver então uma melancolia involutiva, né? Um desinteresse, um desinvestimento por tudo, que acabou desinvestindo o próprio organismo e morrendo. É isso. Muitas ideias interessantes, né? Os dois estão abordando coisas semelhantes e o que eu acho mais interessante também é que isso se passa lá em 1853, né? E hoje a gente está estudando tanto em psicanálise, né? O trabalho do negativo, as patologias do vazio, uma série de situações que hoje a gente está... O Bartleby está muito atual, né? Agora, eu imagino que esse lançamento na época não deve ter sido muito bem recebido, não sei como é que é. Em termos da literatura da época, se isto era considerado uma narrativa normal, se saiu bem fora do comum. Mas a palavra está à disposição para perguntas, comentários. Tem um outro. A Moema também citou um outro personagem que eu acho que serve para fazer um contraponto, que é o Turkey, né? Que até tem uma frase muito engraçada que eu sublinhei aqui, né? Porque o Turkey é um irlandês
que ele, até o meio-dia ainda dá para suportar ele, assim, mas a partir do meio-dia ele fica vermelho e colérico, assim, e ele começa ele briga, ele bagunça o ritmo do trabalho, né? E aí o patrão, então, o chefe vai falar com ele, né? E tá aqui, ó, né? O patrão então chega para ele e diz assim: escuta, né, com todo cuidado, assim, né, quem sabe, né, tu trabalha só de manhã, né, os teus serviços são úteis pela manhã, mas à tarde tu tá dispensado. Aí ele responde assim: com todo respeito, senhor, eu me considero o seu braço direito. De manhã eu apenas enfileiro as minhas colunas, dispondo-as em formação de combate, mas à tarde coloco-me à sua frente e ataco o inimigo com coragem, assim. E fez um gesto violento com a régua. Então, esse é o contraponto do Bartleby, né? Esse aqui pega assim: não, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas, né? Isso para mim é uma questão de honra, né? Eu invisto tudo nisso, né? Eu organizo meu exército e vou para cima, né? E aí ele acaba aceitando: bom, então tá, então não tem como dizer, né? Mas em seguida ele se depara com o Bartleby que não quer fazer nada, né? Eu estou muito impressionada, porque eu vim sem saber nada, nem o que ia ser, nem título direito, e estou encantada, né? E eu fiquei pensando assim, a genialidade desse conto é que o enfoque que eu fiquei imaginando foi totalmente diferente do que o Igor pegou. Por exemplo, que eu pensei, tu chegasse a dizer, Moema, que essa reação dele causou algo no escritório, e eu fiquei curiosa para saber o que causou no escritório, tá? Que depois complementa, se fecha com o que eu pensei. Não sei se vocês podem dizer um pouquinho. São três funcionários que ele tem. O Bartleby e esse advogado sem nome, que agora que você falou, alguma coisa que você falou das cartas, sabe, das cartas extraviadas, que é um boato de onde o Bartleby trabalharia, me fez pensar isso, que esse advogado ele não tem nome, ele seria também, pode-se pensar como uma representação da nossa humanidade comum, né? E essa dificuldade, porque o estranho é o Bartleby, o comum é a lógica dos outros, né? Os outros funcionários começam a falar prefiro, eles começam a falar para outras coisas, não que eles não preferem, eles não se dão conta de que eles estão usando a mesma palavra do Bartleby. Eles se irritam, porque é óbvio, o Bartleby não trabalha e eles trabalham, como assim? Eles brigam com o chefe, mas o principal é essa primeira pessoa e esse narrador que não entende. Você falou vários adjetivos, alguns adjetivos são de perturbado mental. Essa é uma leitura, assim, você, ao mesmo tempo, ele é um alienado ou ele é um pobre coitado, ele morre, ele é um doente, ou ele é um revolucionário com essa potência de você recusar uma coisa que todos fazem. Todas essas leituras ficam em aberto por causa desse narrador, e ele se perturba muito, só que ele tem uma compaixão, ele tem vontade de entender e de ajudar, porque ele vai atrás, ele quer ajudar, mas ele não sabe como, porque ele não pode entender. E isso eu acho assim que é a graça, porque essa questão da narração, ele em primeira pessoa é a tua janela, assim, né? Você não é nenhuma janela, é a porta para a história. Você só vê o que ele vê. Se ele diz eu não entendo, e ele está te contando a história, né? Então você não entende também. Se o Bartleby revelasse, né? Se houvesse uma diferença, se ele falasse eu não entendo, mas o Bartleby falasse eu não quero fazer por isso, ou não sei, mas o Bartleby não disse. Então você partilha essa dificuldade de dar uma resposta, né? E abre essas perguntas convida meio para você tentar diagnosticar o que é esse, né? Porque ele não tem passado, ele não te dá nenhuma chave fora esse presente dele, dessa pessoa, né? Mas todas essas perturbações, principalmente nesse narrador, ele não consegue dormir, mas daí por isso eu acho ele não é tão simples, porque se ele só tivesse essa compaixão, mas
se você olhar os momentos que ele se perturba, tem a ver com uma questão social. Ele se perturba com o que os outros vão pensar. Ele até mantém o Bartleby ali. Ele pode manter, ele não está perdendo dinheiro, ele fica ali no... vai satisfazer esse preferir não sair do Bartleby, desse homem. Ele não vai botar ele porta fora, porque o narrador é um homem educado, ele é um homem como nós, ele é civilizado, né? Ele não é um... Por isso ele é complexo. Mas ele começa a pensar, as pessoas que vêm aqui me acham louco de manter esse homem aqui. Ele vai para casa e daí ele fala que não consegue dormir porque ele vai perder clientes com um cara que fica parado lá. Depois ele pensar, e se acontecer alguma coisa com o Bartleby, por eu botá-lo para fora, eu vou ser responsável? Tem sempre, assim, ele causa essa revolução só por ele estar parado lá. Só queria complementar para dizer que o que eu pensei foi que a melancolia e essa negativa do Bartleby causou uma revitalização no escritório. Então precisou ele morrer, talvez, para fazer os outros pensarem. Isso que me veio, né? Então pensei no que a gente se constitui também quando diz não. O bebê também se diferencia quando diz não, maiorzinho, né? Então, como é interessante, porque dá para se pensar vários enfoques. Né? Só porque é interessante eu prefiro não, né? A frase. Esse prefiro não, ele tem uma certa delicadeza em volta, né? Prefiro não, né? Então nega a delicadeza. Então nos coloca de novo naquilo que tu tinha falado, né? Então ele nos coloca numa posição de que nós estamos num certo limiar, assim, né? Uma fronteira que é difícil perceber o que está acontecendo. Tem uma hora que ele vai lá e fala com ele, olha, mas tu não pode ficar aqui fim de semana, Bartleby. Faz mal, tu não pode. Ele entende, né? Aparentemente ele entende, mas ele continua ficando lá. E é interessante que na loucura, na psicose, isso acontece frequentemente. Se a gente atende pacientes psicóticos, é uma coisa muito frequente, né? Parece que ele está entendendo o que a gente está dizendo. Na verdade, ele não está entendendo o que a gente está dizendo. E a gente acha que a gente entende o que está acontecendo. Na verdade, a gente não acha, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que é um pouco a situação que o narrador fica, né? Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele tem esperança de tentar entender aquilo ali. É muito interessante como ele coloca isso no narrador. Uma coisa que acontece também no escritório é que o Bartleby se muda e vai morar no escritório, ele não sai mais de lá em momento nenhum, né? E eu não me lembro bem, eu li o livro em 2010, né? Mas leva um tempo até o advogado, dono do escritório, se dar conta que o Bartleby está morando lá, que ele não sai nunca de lá. Tem algum momento, assim, ao longo do livro, que ele vai lá à noite ou final de semana e o Bartleby está lá, né? E daí eles fazem essa explicação de que o Bartleby não pode ficar lá e o Bartleby não responde, mas também não responde com uma atitude, ele simplesmente continua lá, né? E uma coisa que eu acho muito curioso assim, no livro, como o Melville consegue despertar na gente um sentimento de simpatia pelo Bartleby, né? E de curiosidade, porque seria de pensar que isso poderia causar uma irritação, né? O cara tá lá dizendo não para tudo, né? Mas é que não é um não de oposição, né? Não é um não de quem é do contra. Ele só prefere não, né? Ele é delicado quando ele diz que ele prefere não, né? Ah, tá, não dá para ficar no fim de semana, mas eu prefiro não sair, né? Então, isso é muito curioso, assim, porque a gente não fica com nenhuma irritação com o Bartleby, né? O sentimento é exatamente esse que o advogado tem, é uma ambivalência, assim, é tentar entender quem é aquela pessoa que está ali, né? E o que os outros vão falar, e, né? Tudo isso que a mãe citou, mas a gente não fica irritado com o Bartleby, com raiva, né? Com vontade que ele se suma dali, não. Eu acho que a gente fica exatamente com o sentimento que o narrador vai descrevendo ao longo do livro. Bom, eu acho que é muito interessante a nossa discussão que nós estamos aqui presenciando, né? Enfim, a Moema e o Igor, né, trouxeram vértices possíveis e acho que cada um deles a gente poderia, enfim, existem caminhos possíveis. Eu vou ao encontro da ideia do Igor também. Me parece que esse personagem expressa
a potência do não, a potência do desligamento, a potência do desexistir, como diria um colega psicanalista, o Garia, porque a gente não pode confundir, por isso que não causa raiva, não pode se confundir com agressividade, agressão, pulsão de morte. Não, é realmente um desligamento, né? É um não à vida, é algo silencioso. Então, realmente, como disse a Jussara, assim, né, alguns anos antes, né, esse autor, e o outro clássico dele, do Melville, que é o Moby Dick, alguns falam que seria, vamos dizer, uma expressão da relação do inconsciente, né, das pulsões também, mas do inconsciente, né, com vindos, saindo e reaparecendo, enfim. Mas, enfim, comprovando, ou pelo menos assim na minha ideia, assim, demonstrando, não comprovando, que havia um contexto, né, onde emerge também as ideias psicanalíticas, né? O Nietzsche foi outro autor, inclusive o Freud, né? O Goethe, né? O Freud, enfim. Então, a psicanálise não, vamos dizer, ela não é algo descontextualizado, né? Não, ela vem enfim, e aparece exatamente neste momento histórico também, né? 1856? E 56 foi publicado como uma coisa única, porque antigamente se publicava assim, como no folhetim, você publica um pedaço e depois no jornal e depois um outro, né? E em 56 foi inteiro. Vou falar uma coisa assim para não deixar passar, porque a gente pensa tantas coisas, né? E depois você fala, ai, não falei uma coisa importante. Isso nem é uma questão de interpretação, é uma questão do prazer do texto, assim. Porque a hora que você leu, eu lembrei como tem uma construção muito interessante literária, tem um humor. Esse Turkey é peru, assim, ele é muito sombrio, mas ele tem também um humor e tem um trabalho textual. Essa descrição é única para mim na literatura, que ele descreve um rosto de um homem como um pôr do sol, que é o do Turkey, que é logo nessa parte que você leu, e eu lembrei como é bonito. Olha só. De manhã, podíamos dizer que seu rosto apresentava um belo matiz rosado, mas depois de bater meio-dia, sua hora de almoço, flamejava como uma grelha cheia de brasas do Natal e continuava ardendo, mas, por assim dizer, num declínio gradual, até às 6 da tarde, mais ou menos. Depois dessa hora, eu não via mais o seu rosto, que, atingindo o meridiano com o sol, parecia pôr-se como este, para despontar no dia seguinte, atingir o apogeu e declinar com igual regularidade e indefectível radiação. E uma questão do narrador, como ele é um narrador que gosta de entender. Ele quer analisar, ele analisa, ele começa assim, para você entender essa história, você precisa me entender e entender meu escritório. E ele começa a explicar, por exemplo, os comportamentos por questões até de indigestão. Ele tenta explicar o comportamento dos funcionários, ele quer entender e ele quer categorizar, e o Bartleby, ele está além dessa explicação para ele, né? É uma frustração, é como se fosse assim, essas cartas extraviadas, ele acredita na efetividade das cartas. Ele é um homem que acredita poder entregar uma carta onde ela vai, mas o Bartleby é uma carta extraviada, né? Ainda a respeito da relação do patrão, então, né, do advogado, né, que é o dono do escritório, né, com o Bartleby, eu também penso o seguinte, porque assim, ele também é um sujeito assim que desinveste, né? Ele começa dizendo o seguinte: sou um homem que desde a juventude sempre teve a mais firme convicção de que a forma de vida mais fácil é a melhor, né? Então ele não está interessado, ele também gosta de dizer não, digamos assim, né? Eu entendo a relação dele com o Bartleby no sentido dele, assim, dele ter feito uma, digamos assim, uma observação. Eu acho que eu também pensei assim, o Bartleby como um personagem que ele criou, né, para pensar o seguinte: olha, se eu seguir por esse caminho, eu acabo com a minha vida,
né? Então, aí que vem o contraponto que tu estava dizendo agora, né? Ele quer saber, né, como que o Turkey funciona, ele dá essa descrição, né, dos outros, depois tem o guri que é o pão de mel, aquele também, é tudo diminuto, assim, né? Até porque tem 36 páginas, né? Mas, assim, ele está tentando decifrar, e ele fica super ambivalente com o Bartleby, né? Ele se internece, mas daqui a pouco ele não aguenta mais o Bartleby, tanto que, não sei se a gente chegou a explicar, mas assim, quando ele vê que ele não vai conseguir tirar o Bartleby de dentro do escritório, ele vende o escritório. Ele manda recolher tudo, se muda. Bom, e aí os próximos donos são muito mais intolerantes e pegam e dão um jeito, né? Dá para imaginar a cena, né? Chegaram lá e disseram, tu vai sair. Não, acho melhor não, tá? Então chama a polícia e carregaram o pobre coitado para a cadeia, né? Mas enfim, o narrador, ele também flerta com essa possibilidade do desinvestimento, né? E aí eu acho que ele utiliza então o Bartleby para fazer uma leitura do que poderia acontecer com ele, né, se ele seguisse por esse caminho, né, e acaba salvando a vida dele, né. Mas o mais interessante é que causa a nossa vitalidade. O leitor fica curioso, então é o oposto do que acontece com o personagem. Essa eu acho que é a dicotomia, né? Mas dá a impressão, não sei agora, ouvindo vocês falar, porque eu não li o Bartleby, que o Bartleby é uma parte dele, que ele não consegue se livrar. Ele tenta entender, mas ele não consegue se livrar, ele não consegue mandar embora, porque é dele também, é uma parte dele, mas só uma... Exatamente, né? Ele começa, ele inicia numa de Bartleby, ó, a vida mais fácil é a melhor, né? Bom, isso é justamente, né, digamos assim, a teoria pulsional do ponto de vista de se livrar das tensões, né? A pulsão tem esse objetivo, retornar a um estado anterior, que no extremo é o estado inorgânico, né? Então é o mais fácil, é onde eu não tenho que investir muito, não tenho que buscar, não tenho que me envolver, né? É a maneira mais fácil de viver. Mas aí ele começa a contar a história do Bartleby, né? Como quem diz assim, olha, até onde isso pode ir, né? É porque eu comoveria, né? Porque eu comoveria tanto o Bartleby. Você tem que buscar a chave dele. Ele dá muitas pistas de como ele pensa, né? Como ele se sente. Todo mundo vai ficar curioso para ver o Bartleby. Uma outra lembrança assim da Associação Livre, assim, eu me lembrei do personagem aquele do perfume, né? Que a mãe dele está limpando o peixe e ele nasce, né? E cai no meio das escamas, ele é todo das vísceras, né? Ele é totalmente desinvestido, né? A mãe nem reconhece o nascimento dele, não nota que ele nasceu, né? E aí ele tem aquela ideia, né? Que é, né? Mas assim, ó, né? De novo, né, a pulsão de vida misturada com a pulsão de morte, quer dizer, ele admira as moças, né, só que ao invés de arrumar uma namorada, ele vai lá e mata as moças para roubar o perfume dela, né, e a coisa acaba funcionando, porque ele fica tão libidinizado que ele acaba sendo devorado, né. Então eu fiquei imaginando assim, como terá sido o nascimento do Bartleby para ele ficar dessa maneira, né, vai ver, nem reconheceram que ele nasceu, né, a mãe seguiu, né, a mãe preferia não, exatamente. Eu acho assim, isso já é isso que ele está dizendo. Ele não tem um passado, ele não tem essa família, ele só tem esse sobrenome. E o narrador também não tem o nome, então tem essas leituras também alegóricas que você pode dar, né? Ele não tem casa. Essa questão das cartas que aparece só no final, ele não tem casa, ele não come, né? No final. Ele tem um momento que ele fala, se ele tivesse uma família, eu poderia escrever para eles, porque ele está tentando essa coisa da eficácia da carta, por exemplo, que aparece ali no final, né? Ele tenta uma solução, e se fala muito isso, né? No final, a última frase é, Bartleby, a humanidade, tem essa questão com o outro, como lidar com o outro, porque o outro é um homem, como ele é teu irmão de humanidade, né? Por isso que ele está sempre se debatendo com como lidar com esse homem que, quando a violência não é a resposta para ele, talvez por ele também ter essa negatividade, essa passividade, né? Porque ele nunca colocaria ele porta fora. E é a verdadeira carta sem remeter.
Eu também estou achando bem interessante o nosso debate, estou muito curiosa para ler esse conto que eu não conhecia, mas a discussão e o resumo que tu apresentasse dá para ter uma ideia, e eu acho assim que até te falou da questão da vivacidade, ficou no grupo e no leitor, e eu pensei também, o narrador mesmo anônimo, ele ficou tentando elaborar esse paradoxo que a presença desse funcionário assim, ele teve que se defrontar, e também concordo com o que vocês falaram, ele tolerava no outro, porque também era um aspecto dele, e ficou equilibrado quando foi possível, né? E também eu fiquei pensando que teria muitas outras compreensões meio sociológicas que tu tocasse, né? O senso comum funciona de um jeito e ele funcionava de outro. E também outra coisa que ele não tinha, ele usava até a expressão preferir, mas ele era aprisionado de algo, e aí a gente pode dizer que era o do inconsciente, que ele não tinha controle nenhum, né? E aí, como tu disseste muito bem, não foi, parece que alguém que não foi investido a poder optar e querer alguma coisa, né? Eu acho que é bem retratado nesse conto isso. E acho que... O interessante é que ele não... Se ele fizesse, se para ele tanto fizesse, ele seguiria, né? Ele poderia ser mandado embora. Mas não é que tanto faz também. Que ele não é um assim, tem um não. Pois é. Esse é o paradoxo. É o paradoxo. Não. Você falou da vitalidade, esse livro é muito vital, assim, a escrita é Henrique Villa-Matas, que ele faz muito isso de usar personagens reais e transformar em narrativa, mas esse aqui, ele é muito interessante. Ele é agora super famoso assim na literatura, mas a escrita dele de juntar todas essas biografias desses escritores, ele mesmo se chama um Bartleby, né? Mas assim, desde o começo, só um parágrafo aqui, ó. Todos nós conhecemos os Bartleby, seres em que habita uma profunda negação do mundo. Ele fala que o Bartleby do Melville jamais foi visto lendo, nem sequer um jornal, que por longos períodos permanece em pé, olhando para fora pela pálida janela que há de trás de um biombo, na direção de uma parede de tijolos de Wall Street. Nunca bebe cerveja, nem chá, nem café. Jamais foi a parte alguma, pois vive no escritório, onde passa até mesmo os domingos. Nunca diz quem é, de onde veio, nem se tem parentes neste mundo. Quando lhe perguntam onde nasceu, ou lhe encarregam de um trabalho, ou lhe pedem que conte algo de si, ele responde: preferia não fazer. Ele é o copista, né? Você falou isso, é interessante de notar. Ele não é... o trabalho dele já era de repetição e de reprodução. E mesmo isso ele não podia fazer, né? E uma coisa interessante, não sei se eu estou bem lembrada, mas a justificativa do Villa-Matas para escrever esse livro é para superar a própria crise de Bartleby dele, né? Então, como ele está, assim, num momento em que ele não está conseguindo escrever, que ele está engessado, que ele está sem conseguir criar, então ele começa a criar a partir do Bartleby, né? Se dá conta que ele é um Bartleby, começa a identificar os outros Bartlebys da literatura e começa a escrever sobre isso, né? A justificativa do livro é para ele poder superar e transformar em algo criativo e não ficar preferindo não. Quando a Jussara me convidou para fazer o Café Literário, a primeira coisa que eu pensei foi: acho melhor não. Né? Mas enfim, né? Aí, né, me lembrei do Bardo, mas não, vamos nos livrar dos... Todo mundo tem um bardo. Exatamente, né? Essa é a ideia. Temos que né? lutar contra E, ele. né? Para fazer a vida, a gente tem que lutar contra ele. Exatamente, né? Exatamente. Bom, eu acho que, em virtude da hora, eu queria agradecer muito, porque vocês dois não foram Bartlebys. Vocês trabalharam, vocês exploraram, vocês pensaram sobre o assunto, e eu acho que trouxeram para nós ideias super interessantes, os dois, e eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós. Queria agradecer muito o aceite do convite. Prefiro não, eu me lembro dele dizer, prefiro, aí depois ele aceitou, então predominou o instinto de vida. Então, muito obrigada a vocês dois.